Como elaborar a DMPL? Então, entrando agora no aspecto prático, né? Como eu falava para vocês, o grande segredo é você ter uma técnica para mapear os registros que vão impactar a DMPL, principalmente partindo das contrapartidas. Então, o que eu sei? O grupo das contas do patrimônio líquido no PECASP é 2,3. Então, todo lançamento que for feito que use como contrapartida as contas 2,3, eu tenho que mapear isso, porque eu preciso levar isso para a DMPL. Então, lá na União, no CIAF, nós temos as rotinas sistematizadas. Então, a pessoa não entra lá e faz um lançamento débito e crédito dentro do sistema contábil. Eu não sei como é no sistema de vocês. Então, lá no nosso, a gente tem os eventos contábeis, as situações. Eu vou fazer, por exemplo, um lançamento de pagar um serviço terceiro. Então, eu tenho um código lá no CIAF que é, pagar serviço terceiro, código tal. Aí o gestor, ele usa esse código no documento hábil, que é a nota de pagamento, e por trás ele aciona toda a rotina contábil. O evento e as contas contábeis para registrar. O que a gente tem que fazer? É mapear as rotinas contábeis que vai impactar o patrimônio líquido. E aí essas rotinas, eu mapear elas e estruturar para que eu possa levar para a DMPL. Isso hoje nós já temos inteligência lá no CIAF, mas não está implantado. Por quê? É uma mudança grande no CIAF. Então, a gente tem o chama backlog de demandas de TI, né? Não sei se vocês vivem essa realidade, né? Então, tem muita coisa para ser implementada e está na fila. Então, está na fila para umas coisas ser feitas, que vai ser feito com essa agora. Ao invés dele ler documento a documento, ele vai só pegar as rotinas que estão mapeadas para levar para a DMPL. Quando eu fui falar isso lá, argumentar com o pessoal do CEP, os pais que criaram o sistema da DMPL lá nos anos 2000, os caras gritaram, rapaz, o que você quer? Vai destruir a DMPL. Eu falei, meu amigo, hoje você faz um esforço enorme, você lê todos os documentos do CIAF, e eu diria para você, dos 100% dos documentos, menos de 1% deles impacta a DMPL. O que eu estou querendo te oferecer é que ao invés do CIAF ler os 100%, eles passam a ler só 1%. Porque é pouca rotina que impacta o PL, não é, gente? É um ajuste de licença anterior, é um AFAC, é uma reavaliação. Então, assim, são rotinas, não é o cotidiano nosso. Nosso cotidiano é a execução de receita e despesa, né? E aí foi o argumento que eu usei, fui mostrar para eles. E aí, né, esse projeto está lá, que vai descontinuar essa DMPL antiga, que lê todos os documentos, é um absurdo, gera um esforço tremendo do sistema, para ele passar só a ler as rotinas que eu mapear. Ó, essa rotina vai para a DMPL. Então, ele já sabe, ó, essa rotina aqui é uma FAQ, essa rotina é uma reversão de reserva, essa rotina é um ajuste de anterior. Só vai pegar essa. Não vai ler todas para identificar como ele faz hoje, né? Então, por isso que é importante você ter essa técnica de mapear a rotina, né? Porque, como eu falei, ele não pega o saldo da conta, então ele vai pegar os valores. Então, esse é o segredo, né? Isso é uma coisa que é a contabilidade conversar com a área de TI para poder fazer isso. As colunas é bem tranquilo, porque as colunas ele pega os saldos das contas do PL do grupo 2.3. As linhas, que são as contrapartidas, que tem que ser mapeadas, né? Então, as colunas, está aí as contas, né? Que alimentam o patrimônio líquido, bem detalhado aí, olha. Nesse caso aqui, é só pegar o saldo dessa conta. O saldo dessa conta no início e no final do período. Bem simples. Agora, quando vai para as linhas, aí que o negócio complica. Que aí, para as linhas, olha só, igual aqui, aumento e redução do capital. Pode ser uma conta do ativo ou do passivo. Você pode, por exemplo, aumentar a capital de uma empresa colocando dinheiro, como também pode ser bens, como pode ser títulos. Então, você pode aumentar o capital de uma empresa fazendo um aporte de financeiro, mandando tantos milhões para aumentar, fazer investimento. Ou eu posso, por exemplo, fazer um aporte dando um terreno, dando veículos, imóveis. Então, olha só,
Pode ser uma conta do ativo aqui, olha. Pode ser uma própria conta como reversão do PL, resgate e remissão de cotas. Uma conta do ativo, quando está XX, quer dizer que pode ser qualquer conta do ativo. Então, ao invés de eu ler todas as contas, eu vou só pegar aquela conta que está mapeada, que é a rotina que vai impactar o PL. Né? Então, é sistematização, que é aquilo que o nosso colega falou lá, né? Que é aquilo que você falou, de mapear as rotinas para poder levar, né? Ao invés de pegar todas. Essa é a inteligência que tem que ser desenvolvida para se fazer a DMPL. Cuidado, às vezes sistemas das prefeituras, eles têm soluções piores, que ele escolhe na mão. Entende? Então ele vai lá dentro do programa e marca, né? Entendeu? Aí você vai, aí, gente, aí é o pior dos mundos. Né? Que aí você tá, né? Nós temos aqueles decretos do padrão mínimo, né? Dos sistemas, do CIAFIC, né? Que é a questão da imutabilidade dos documentos, dos lançamentos. Não pode, por exemplo, um analista de TI entrar lá no programa e falar, isso aqui vai para demonstração, isso não vai. Essa intervenção manual não pode ter. Tem que ser através de mapeamento, de fórmulas, né? Não dentro do programa. Que aí, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente fala muito, a gente tem a experiência, né? Eu, na época, quando eu assumi a área de balanços lá na Seconte, fui gerente dela, aí teve um ano, não me lembro o ano mais, que o balanço orçamentário, o valor que estava no balanço orçamentário dos créditos adicionais, suplementares, especiais, extraordinários, não batia com o saldo das contas do balancete. Caramba, eu não entendi aquilo. Eu ia no balancete, estava lá, crédito especial, vamos supor, 1 milhão. Quando eu ia para o balanço orçamentário, aparecia 120 milhões. Aí a forma do balanço orçamentário era pegar a conta com saldo. Mas eu ia no balancete, o saldo era 100 milhões. E no balanço orçamentário aparecia 120 milhões. Tem como desligar as câmeras aí, o vídeo? Só... Não, tô brincadeira. Não desliga não, brincadeira. Caramba. Sabe o que fizeram, gente? Fizeram isso num ano para resolver um problema, só que deixaram isso. E eu descobri isso, né? Teve um ano que eles não conseguiram fechar o balanço orçamentário, né? E aí eles fizeram como se fosse um cálculo, né? Eles sabiam quanto que era. Então, assim, eles não conseguiam achar onde estava o erro pela contabilidade. Aí falou assim, quanto que é? Não, o crédito adicional foi de 100 milhões. Aí fizeram um cálculo matemático e botou no programa de gerar o balanço orçamentário para resolver aquele problema daquele ano. Quer dizer, cara, isso aí é a chamada martelada, não é? Para fechar. O balanço orçamentário estava certo, mas a verificabilidade, se você fosse no balancete, né, não fez isso. Só que fizeram isso no ano e esqueceram de tirar nos outros anos. Aí mudou o gerente da área, eu cheguei. E eu pegava o saldo do balancete, ia lá e não fechava. Aí eu mostrava para o cara lá do CERPRO, assim, meu amigo, está aqui. Eu não conseguia entender de jeito nenhum, porque eu nem imaginava que eles tinham feito isso. Né? E o cara do CERPRO, que era o programador, ele sabia do negócio. E ele não queria revelar de jeito nenhum, que ele tinha sido o cara que tinha botado a mão lá dentro do programa e ter feito a fórmula matemática. Eu acho que o pessoal lá da Seconte nem pediu isso. Mas, assim, de tanto falar que estava errado, e aí, deve ter assim, não, mas qual é o número certo? É tanto. Aí o cara foi lá do CERPRO e, por dentro, botou essa regra. Aí mandou o balançamentário certinho. Aí o pessoal pegou o balançamentário aqui e olhou no balancete, ok, tá certo. Mas não é que estava sendo alimentado certo. O cara foi lá no programa e botou manualmente. Só que ele esqueceu de tirar de um ano para o outro. E aí chegou o Gilvan, que é chato, que pega ali, não sei o quê, e o negócio não batia, vai, puxa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que aí não teve jeito, teve que abrir e falar para mim, não, Gilvan, realmente, tinha uma regrazinha aí, então tira essa porcaria aí, né? Tirou e aí o negócio bateu, né? Então esse é um negócio perigoso, gente, né?
Então, não pode se fazer, né, essas interferências manuais nos sistemas contábeis. Isso é terrível, né? Tem que se buscar o saldo de movimento das contas contábeis, né? Quando você faz isso, aí você perde, né, a credibilidade, né? Porque aí eu posso estar criando números ali que, na verdade, não tem rastreabilidade. Então, o segredo é você fazer o mapeamento das contas, né, do PECASP para alimentar as linhas da DMPL, né? Esse é o segredo. Nós temos duas formas de fazer isso que o MCASP traz. Criar nas rotinas, carimbar as rotinas específicas para isso. Então, eu vou ter, por exemplo, rotinas que vai impactar o meu caixa. Essa rotina ela vai para a DMPL. Ou também você pode criar contas de controle para demonstrar, né, essas alterações. E aí você busca, para alimentar as linhas, os lançamentos pelas contas de controle. Foi um aumento de capital, aí você tem uma conta de controle que evidencia isso. Isso é uma forma que as prefeituras podem utilizar, porque às vezes o mapeamento da rotina via sistema, ele pode ser complicado. E aí você usa uma conta de controle para poder fazer o lançamento, para você buscar da conta de controle.